Olá, estamos aqui para apresentar o nosso pré-projeto é, desse período aí de engenharia. Nós somos alunos Caleb, Guilherme, João, Silas e eu, Diogo. E nós vamos aqui apresentar o secador de solar de pimenta rosa, uma ideia que a gente vem é, processando aí ao longo desse período e desenvolvendo. Com o problema, a gente vê algumas necessidades de energia renovável. Nosso projeto que a gente queria muito focar nessa parte, né, de energia renovável. Então, a gente viu uma oportunidade na secagem de pimenta rosa, que ela para futuramente ser consumida, ser utilizada, ela tem que ser realizada essa secagem. Então, nós pensamos em criar um secador, a fim de simplificar os processos, fazer um secador de custo barato para reduzir custo, principalmente focado em pequenos produtores que não têm tanto dinheiro assim para fazer grandes investimentos em um secador, conservar alimentos e principalmente a gente retirar a umidade da pimenta rosa, que vai agregar na venda do produto. Pode passar aí. Proposta do trabalho. Como já foi dito, promover um baixo custo de investimento e baixo custo por uso. Como a gente vai usar energia renovável, que é energia solar, esse não vai ter um grande custo. E além disso, como vão ser feitos com materiais caseiros, fáceis de encontrar, não vai ter, o custo não vai ser alto. Até porque são materiais relativamente fáceis de conseguir, que você consegue montar em casa. Além disso, promover a energia renovável e conservação do alimento. Disciplinas envolvidas. Mecânica estática, no caso, decomposição de vetores em momento. No caso, esses duas disciplinas são para quando a gente for girar o volante, né? Que, como vai envolver, a gente vai ter que montar um eixo, que a gente vai colocar a posição do secador de acordo com o sol, vão ter essas disciplinas envolvidas. Ciência de gestão ambiental, que é mais voltado para sustentabilidade, principalmente que a gente vai usar materiais que são fáceis de conseguir, que não envolvam tanto a contaminação do meio ambiente e além da energia solar, é claro, né? Que energia solar é uma energia sustentável, renovável, que vem sendo muito utilizada ultimamente. Pode passar. Física 2, cálculo termodinâmico. Como a gente vai, nós teremos que calcular, né, quanto que, como é que se a eficiência do secador está sendo boa. Se lá dentro do secador está tendo uma temperatura elevada o suficiente para secar a umidade, e vamos ter que calcular isso para fazer com que o secador tenha a melhor secagem possível. Química, cálculo de peso, cálculo de umidade de seleção. No caso aí nós vamos, como teremos que verificar o peso das- da, da pimenta e depois calcular a umidade, e selecionar qual pimenta é melhor ali para fazer as análises. Envolve muito essa parte vamos dizer, de química laboratorial, vamos assim dizer. Pode passar. Estatística e planejamento de controle de produção. No caso, contagem, mensuração e grau de confiança e controle de produção e planejamento. Isso tudo envolve mais realmente planejar como é que a gente vai fazer as coisas, né? Fazer o secador. É, quantos, qual é o tamanho do secador que a gente vai montar, a mensuração que a gente vai conseguir com o quanto de perda de umidade estamos tendo com o secador, o grau de confiança, qual é o grau de confiança que a gente consegue, tipo, dizer se, essa umidade, a gente está perdendo isso daqui, mas qual o grau de confiança que a gente está tendo aqui nessa medida? São essas coisas aí nessas disciplinas. Passando agora para o desenvolvimento, a gente vai estar falando um pouco sobre a ideia inicial, que basicamente é realizar a secagem da pimenta rosa, usando como base o calor do sol. Esse é o maior intuito do projeto, que é como o Diogo falou, a gente vai estar utilizando vai estar promovendo bastante a energia renovável.
No caso, a gente vai estar fazendo essa secagem com principalmente o calor do sol. Adquirir a retirada de umidade com baixo custo e eficiência. Também o custo vai ser bem baixo, né? A gente vai estar usando uma energia da natureza, assim dizer, para poder estar fazendo esse projeto. Também é um projeto basicamente simples e eficaz. Pode ser utilizado, como o Diogo também falou, para baixo empreendedores, né, de baixo orçamento, por exemplo. Agora, o sistema que será utilizado, falar um pouco aqui. Aqui está uma ilustração de como vai ser basicamente a base do nosso secador. A gente vai estar utilizando rodinhas para a locomoção da estrutura. Se a gente precisar, a gente está locomovendo o nosso projeto para acompanhar o sol, se for o caso. Vai ter um eixo central para a rotação da base, para o acompanhamento da posição do sol, que no caso é essa parte aqui, que é para estar acompanhando o sol. A gente vai estar girando. Vai ter o acompanhamento de um volante e uma trava, que vai para deixar estável essa parte, né, assegurar que vai ter uma estabilidade dessa base central. A estrutura, provavelmente, né, no caso a gente já definiu, a gente estava bastante em dúvida se a gente fazia de alumínio, o que material a gente fazia essa base, mas a gente decidiu que para orçamento, no mais simples, vai ser de madeira. Vai ter uma lâmpada de aquecimento que a gente deve colocar por dentro dessa base, que vai estar auxiliando na secagem também da pimenta. E uma chapa moeda que a gente vai estar colocando por cima, vai estar colocando embaixo e a pimenta por cima, para poder estar escorrendo o líquido, né, o fluido da pimenta. Basicamente aqui um croquis de como funcionará internamente dela. Essa superfície isolada aqui vai ser justamente a própria chapa moeda, né? No caso, a superfície de absorção. A gente vai ter outra superfície aqui embaixo, que é isolada, para ela não perder tanto por condução ali. A gente vai ter uma entrada e uma saída de ar e também vai ter a irradiação solar, justamente ela ou proveniente do sol ou da lâmpada, para fins de estudo. E aqui o suporte, as placas de vidro e tudo mais. Pode passar. Aqui a gente tem um pouco de como serão feitos os ensaios. Após a montagem do secador, será feito um monitoramento com as pimentas. A gente vai fazer uma análise para ver o resultado da perda de umidade delas. O monitoramento será feito por meio de termômetro e balanças de alta precisão para checagem de antes e depois. No caso, ver se a pimenta vai perder uma quantidade significativa de massa, umidade e a temperatura também. A diferença de peso será a umidade que foi retirada, no caso. Balança com pressões de 3 casas decimais vão ser as que vão ser usadas, disponíveis na própria faculdade. Aqui a gente tem um pouco das memórias e fotos do decorrer do processo que a gente foi criando, né? Aqui temos uma ilustração de quando a gente estava preparando os desenhos e também a montagem dos slides que a gente vem feito por todo esse tempo. Aqui nós temos o cronograma do projeto, o que a gente fez até agora, o que a gente vai fazer. Foi definido em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Primeira, segunda e terceira semana. Inicialmente em fevereiro aí, toda a parte a gente fez um brainstorm, né, que é aquela tempestade de ideias, onde colhemos todos os resultados, juntamos e tentamos entender o que a gente ia fazer. A gente depois em março a gente definiu o que era o tema, iniciamos as gravações dos vídeos, né, juntamente com as nossas pesquisas, certo? Em abril a gente já começou a orçar de qual seria o custo, né, desse nosso projeto. Melhoramos o nosso tema, né, deixamos ele mais robusto, gravamos mais vídeos tivemos algumas reuniões com o professor para termos alguns feedbacks, e agora temos a apresentação do pré-projeto, que no caso é esse que a gente está apresentando agora. Após isso, compraremos os materiais e iniciaremos a fabricação do protótipo, isso em maio. Em junho já iniciaremos os testes, botando a pimenta, a coleta, a pesagem, usando o peso, usando a luz, né? Coletar antes e depois,
definir aí, pegar esses resultados, a gente vai discutir entre a gente, conversar com o professor também para ver as possíveis melhorias. E depois disso a gente vai finalizar o projeto e iniciar a montagem da apresentação, que aí tem a entrega e a apresentação do trabalho que é em junho. Júlio, pode passar. Os nossos resultados esperados são reduzir a umidade da pimenta rosa, né, utilizando energia renovável. A gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Tá todo mundo preocupado com isso nos dias atuais. Reduzindo o consumo de energias que agridem o meio ambiente e aplicando esse sistema para pequenos produtores, para que eles possam poder utilizar algo que não seja tão custoso e que seja extremamente eficiente gastando menos. Pode passar. Aqui nossa referência bibliográfica, aqui temos alguns artigos que o professor passou para a gente. Inclusive, a gente tem que pegar um livro com ele, mas ainda não tem nenhuma referência desse livro aqui. Temos alguns vídeos e atividades que eles já estão aqui também nas nossas referências bibliográficas. Pode passar. E é isso, pessoal. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Se não, só agradecimentos aí. Acho que é isso mesmo. Acabou. Ficou bem explicado. Obrigado, hein? E obrigado.